Alguns pensadores do nosso estado têm um conceito sobre uma Santíssima Trindade para o tradicionalismo gaúcho. Antônio Augusto Fagundes dizia que seriam Paixão Cortes, o ícone, a imagem viva do gaúcho, o laçador; Glauco Saraiva da Fonseca, o administrador sistemático; e Barbosa Lessa, o pensador, o intelectual, o teórico do tradicionalismo. Manuelito Carlos Savariz destaca um tripé: campeiro, artístico e cultural, com Ciro Dutra Ferreira, Paixão Cortes e Barbosa Lessa. No que todos concordam é que Luiz Carlos Barbosa Lessa era uma genialidade, um filósofo à sua maneira, escritor, jornalista, publicitário, uma autoridade quando se falava em cultura e turismo no Rio Grande do Sul, homem do cinema, teatro e televisão, folclorista e um grande pesquisador. Na obra Nativismo, um fenômeno social gaúcho, o menino prodígio de Piratini nos entrega o que ele tem de melhor, o contador de histórias, com uma narração comprometida com a veracidade dos fatos. Um escritor que transita entre gregos e guaranis, identifica as necessidades de uma sociedade que ela tem para não se desintegrar e consegue fazer uma reflexão sobre tudo que trouxeram à tona para criar um movimento cultural que tem seus alicerces na vida do homem do campo. E é isso que tu encontrarás em Nativismo, um fenômeno social gaúcho. A explicação por esse amor que o gaúcho tem pela sua terra, esse telurismo que alguns acham exacerbado. Para Lessa, isso é simplesmente ser gaúcho. Falar do Barbosa Lessa é falar da cultura gaúcha do final dos anos 40 até a sua morte. Barbosa Lessa ele tem recursos literários na sua escrita de primeira ordem. É um escritor importante, mas eu considero que o fundamental em Barbosa Lessa é essa percepção que ele teve, juntamente com outros, mas ele foi o principal intérprete e que de alguma forma transformou essa percepção numa visão bastante orgânica e muito completa do Rio Grande do Sul, no que diz respeito, sobremodo, ao seu passado e à criação de uma identidade, né, rio-grandense. Desde jovem, a trajetória do Barbosa Lessa como estudante, como pensador, ela é precoce. Quando ele alcançou ali a faixa etária de 16, 17 anos, ele já antevia a necessidade de criação de uma associação de pessoas para resgatar, cultuar, valorizar tradições que estavam se perdendo. Seja a cultura gaúcha, seja a cultura tradicionalista, tem uma importância fundamental, e todos sabem que ele, o Paixão Cortes e o Glauco Saraiva formam o trio que iniciou o tradicionalismo, mas também é o que iniciou as pesquisas folclóricas. Quando eu estava terminando meu curso de graduação em História, eu pesquisava os usos de biografia para pensar o contexto histórico e social. Então, eu trabalhava num projeto de iniciação científica, né, que discutia muito a questão da biografia e da biografia intelectual também. E nessa perspectiva, a gente geralmente procura uma pessoa que tem uma produção vasta que sobre um tema mais específico. Então, a gente procura entender o tema a partir da ótica, né, daquela pessoa que se dedicou a ele em profundidade. E eu tinha há muito tempo assim, a percepção de que o tradicionalismo, as tradições gaúchas eram um assunto que rendia uma boa discussão histórica, né? Eu conhecia alguns trabalhos da área de antropologia, mas eu não conhecia, pelo menos na faculdade de História, a gente não tinha um tópico dedicado a isso, apesar da relevância social que o tema tinha. Então pensei, olha, eu acho que a questão aqui que eu quero desenvolver agora no mestrado é entender como foi o processo, né, de criação das tradições, e como eu tive uma vivência na infância, na adolescência em CTG, eu tinha um pouco da visão de dentro. E sabia que o Barbosa Lessa era conhecido como grande teórico, um dos principais intelectuais do movimento, e sabia principalmente do envolvimento dele com a produção das danças tradicionais, né, das danças que são até hoje praticadas nos CTGs. Conhecia o manual do Barbosa, né,
Então eu acho que ele é o sujeito para fazer uma biografia intelectual que ajude a entender o movimento tradicionalista, o gauchismo, as várias perspectivas de gauchismo. Mas para quem conhece o Barbosa Lessa, talvez ligue muito o Barbosa Lessa, vincule muito o Barbosa Lessa, ao movimento tradicionalista gauchesco, né? O MTG, né? Essa coisa toda tradicionalista do Rio Grande do Sul. E o Lessa, eu acho que é sempre aquele cara que tem uma visão para frente, né? Se eu posso definir alguma coisa do Luiz Carlos Barbosa Lessa, é isso. Ele era um homem sempre à frente do seu tempo, né? Ele tinha uma visão muito aberta. Barbosa Lessa foi uma pessoa muito importante, assim, tanto como estudioso, como tradicionalista, folclorista, como também como militante da causa do tradicionalismo. Ele, de alguma maneira, foi o intelectual tradicionalista que melhor conseguiu reunir a militância e a elaboração teórica. Porque ele ao analisar a urbanização do Rio Grande do Sul, a saída do homem do campo para a cidade e o que isso criou de dificuldades psicológicas na sociedade, ele já estabelecia a conceituação de grupos locais buscando guarida em autores franceses, especialmente, que ele lia e estudava. Tá? Então, ele, muito antes dele concluir o segundo grau, o ensino médio, ele já estudava filosofia, já estudava sociologia. E ele se destaca entre aqueles jovens ali por ser o cara pensador. Bom, Barbosa Lessa, para a gente começar a conversar, esse nome é muito grande, né? Mesmo escrito, assim, Luiz Carlos Barbosa Lessa, é um nomão, né? E eu acho que é muito difícil a gente conseguir dar conta, resumidamente, da importância desse indivíduo para a cultura brasileira, talvez até. Mas principalmente para a canção, eu digo brasileira pela interação toda que ele teve com o centro do país, num momento em que o Rio Grande do Sul era talvez muito mais insular do que é hoje. Uma das coisas que eu não sabia, mas sabia que ele tinha produção de ficção que tinha alguma vendagem, que a gente encontrava até em sebos, né, porque ele não tinha muita publicação recente, assim, ele produziu muito nos anos 50, ficção, depois no final dos anos 70 também alguma coisa, começo dos anos 80, e depois ele estava se dedicando mais a ensaio mesmo, inclusive ensaio histórico. E me surpreendi vendo que era um literato sofisticado, de qualidade literária assim, muito acima da média, e também me surpreendi sabendo que ele teve recepção nacional, principalmente na produção do romance dele, Os Guachos, né, da década de 50, e teve uma boa recepção crítica, inclusive, nos círculos de críticos modernistas, né. E o Barbosa, com a sua formação humanista, que o Barbosa realmente tinha uma formação muito sólida, ele vai muito longe como escritor, ele vai como realmente alguém que recolheu lendas, as lendas gaúchas, várias lendas estavam circulando por aí, algumas já tinham sido colocadas no papel e outras não, como alguém que foi recolher histórias orais da nossa gente. Né? O Barbosa Lessa é o nosso ícone filosófico do movimento, ideológico do movimento. Assim como o Paixão Cortes é o nosso ícone da pesquisa, do folclorista, né? E o Ciro Dutra Ferreira, o ícone do camperismo, o Barbosa Lessa é o nosso ícone pensador. Tá? Nós vamos ter a tese dele no primeiro Congresso Tradicionalista, e ele tinha pouco mais de 20 anos de idade, uma tese que até hoje é atualíssima. Né? O sentido e valor do tradicionalismo, que é a tese matriz do tradicionalismo, e que até hoje é sempre considerado um marco no tradicionalismo. E também, ao mesmo tempo, eles tiveram que tomar uma decisão política sobre o que fazer com o tradicionalismo. Já quando eles criaram o primeiro CTG, eles tinham uma ideia, talvez, de criar uma academia com 35 sócios. 35 por causa de 1835. E depois eles disseram que não. E o próprio Barbosa Lessa, de saída, ele diz que o tradicionalismo
tem uma preocupação teórica, mas ele precisa ser um movimento popular. Ele precisa traduzir essa preocupação teórica que ele tinha para o povo em geral. Não adianta ter grandes historiadores, sociólogos. Ele mesmo diz assim, a história, a antropologia são coisas muito importantes, mas o folclore e o tradicionalismo é uma outra coisa e tem um lado militante. Ele não usava a palavra militante, mas assim, tem um lado prático. E só para a gente entender um pouco disso também, o Barbosa, com esse livro dos Guachos, né, ele ganhou o prêmio de melhor romance da Academia Brasileira de Letras na sequência do Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas. Então é um trabalho que realmente teve uma qualidade reconhecida. No grande painel da história do Rio Grande, as principais figuras se destacam projetadas sobre manchas, difusas ao fundo, que foram em boa parte pinceladas por homens guachos, né? Então essa ideia de mancha, para mim, já conversa com a ideia da sombra, né? Desse homem que não está bem definido, tanto a sombra quanto a mancha. É um cara que a gente não identifica muito bem quem ele não tem uma identidade definida, porque ele muitas vezes não tem um sobrenome, ele não tem uma imagem nem fotográfica nem pintada. Ele vai falar desse povo, tanto que nas viagens que ele e o Paixão Cortes fazem para ver as danças, né, os costumes, eles vão olhar para a música, para as danças, para as tradições, não apenas do Rio Grande do Sul, mas do Rio Grande do Sul dentro dessa comarca cultural maior. E aí eu achei, isso aqui é muito interessante, eu tenho que me adentrar, não tem como eu fazer uma biografia intelectual dele e focar só nas danças, nas tradições e não pensar o projeto literário. Então fui investigar, investi também muito em teoria literária. Até hoje eu trabalho com história e literatura por causa do Barbosa Lessa, né? Ele me fez descobrir esse gosto. E, enfim, fui fazendo um mapeamento, assim, um bom levantamento de toda a produção dele, assim, baixando tudo que eu encontrava nas estantes, né? E fui lendo, e fui tentando historicizar essa produção. E aí eu acho que ela me permitiu dar algumas boas respostas, né? Tanto para o que aconteceu nos anos 50, que permitiu com que uma iniciativa como os CTGs, o tradicionalismo, surgissem e se propagassem, né, em um curto espaço de tempo, né. O primeiro CTG é de 48, 35, né, que teve a atuação dele, né. Ele foi depois, acho que na segunda gestão patrão também, mas até 52 tu vê uma irradiação de CTGs, né, no estado. E logo se consolida e vira um modelo e passa a ser replicado por décadas a fio, né. Então a obra dele permite perceber isso, mas também permite perceber o contexto mais amplo, né, do campo cultural, da produção literária, da produção de canção, né, dos debates sobre o que é a chamada identidade gaúcha, né, que é um debate que começa lá no século XIX. Eles não trouxeram nada do nada. Eles foram juntando coisas, né, colando, fazendo realmente uma espécie de um bric-a-brac, juntando os pedaços e inventando e criando algumas regras. Então, a partir daí, nasce isso da cultura gauchesca. O que é isso? Exatamente, nas áreas colonizadas, e os ingleses que inventaram esse conceito estavam se referindo muito, sobretudo à África do Sul, né? Nas áreas colonizadas, o colonizado assume algumas perspectivas do colonizador e faz a mestiçagem, faz a mistura. Ora, no Rio Grande do Sul, como aliás de resto da América Latina toda, o Brasil não escapa isso, o Rio Grande do Sul muito menos, nós temos uma cultura mestiça. Olha, tem várias maneiras da gente falar desse livro, por que o livro foi tão importante na época e hoje não está mais reeditado. Uma delas é que tem essas ondas editoriais, quer dizer, quando esse livro saiu, a LPM estava acompanhando uma onda editorial de se publicar livros, esse é um livro de bolso, a edição original é um livrinho de bolso, livros que atacavam temas do contexto, temas polêmicos do contexto. Eu acho que essa onda tinha sido criada pela editora Brasiliense de São Paulo, uma coleção chamada Primeiros Passos, que eram uns livrinhos de bolso pequenininhos, que um especialista escrevia sobre um determinado tema, 50, 70 páginas, é uma introdução para o tema, vinha uma bibliografiazinha final. A ideia da LPM foi a mesma.
O que estava na polêmica na época, né? Havia começado os festivais da canção, os festivais de música nativista, a partir do primeiro festival, pioneiro festival, que foi o de Uruguaiana, que, graças a Deus, depois de muito problema, está aí ainda andando, sobrevivendo. Então, nesse sentido, Lessa foi talvez 2 vezes revolucionário. 2 vezes professor. Uma, quando com Paixão e outros jovens pensou o movimento tradicionalista gaúcho, e outra, quando lá nos anos 70, o Lessa disse, mas isso não é para ser uma camisa de força, isso ao contrário, é para ser uma coisa dinâmica. E ele abriu o conceito. Uma das coisas que eu achei importantíssima e que é fundamental no livro do Barbosa Lessa é que ali ele faz essa distinção de que uma coisa é a cultura tradicionalista, que foi criada a partir da criação do 35. E outra coisa é a cultura gaúcha. Cultura gaúcha, o que é? É a cultura que está aí nas colônias, o que o pessoal, os descendentes dos colonos fazem na hora de lazer, o que o peão da estância faz, como é que se vive, os pescadores da Lagoa dos Patos, dos rios, do litoral, o povo, quais as manifestações culturais que estão presentes nessa população, no povo rio-grandense. Tá? E nessas pesquisas, eles foram encontrando coisas, e quando criaram o movimento e criaram as estruturas do CTG e tudo, eles fizeram analogias. Por exemplo, o Glaucus, quando criou a estrutura do CTG, ele cria como uma estrutura da fazenda, ou da estância. O presidente é o patrão, vai capataz, sota capataz, aquelas várias coisas. Isso aí não é tradicional, isso é tradicionalista. É pegar a tradição e transformá-la ao ponto de o movimento que quer fazer um culto às tradições, utilizá-la para uma forma de cultuar. Tem uma das coisas magníficas, né, que ele fala ali das discussões, ele fala de várias discussões que ele tinha, mas quando ele se refere ao vestido de prenda, por exemplo, ele diz lá no ativismo, né, literalmente assim, o bigodudo nos venceu no cansaço. De alguma forma ele resume nesta frase um embate entre a ideia que ele tinha de fixação de traje folclórico para a mulher gauchesca, a mulher do tradicionalismo, e o conceito que o Paixão Cortes tinha. Ele defendia que a mulher, por exemplo, que melhor representaria a mulher gaúcha seria a mulher campesina, né, a mulher simples do campo, que usava o vestido de chita, a meia canela, porque ela era o vestido de laboral, inclusive. Porque o gaúcho era um pária, era um delinquente, era um trabalhador braçal, era um cara analfabeto, né? Muitos desses estancieiros também eram, mas era um homem muito pobre, muito simples, que o que tinha era o seu cavalo, o seu poncho, né? E eu vejo que o Barbosa Lessa olhava para essa figura, desse homem que era um representante do povo. Ele quer entender o gaúcho como esse guacho, que no linguajar campeiro é o órfão. Então ele vê o gaúcho, num certo sentido, não como um forte, mas como um fraco que vai sobreviver, a despeito de ser um marginal da história, né? De alguma maneira, nós percebemos o seu afã, o seu esforço e a plena realização desse afã e desse esforço de constituir, né, essa identidade ampla, não se trata de uma identidade, digamos, restrita, pequena, uma identidade ampla, tendo como ponto de partida um passado que poderia servir e serve para nós como referência. Primeiro porque boa parte do livro tem um relato assim, de memória do Barbosa Lessa, contando a sua experiência nos anos 50. Ele faz uma história das perspectivas nativistas, né? Então ele vai até o século XIX também, mas aí quando ele chega no CTGs, ele conta de um ponto de vista pessoal. O nativismo ele faz uma distinção que me parece fundamental entre a cultura tradicionalista e a cultura gaúcha.
o folclore está dentro da cultura gaúcha, tá? Embora a cultura tradicionalista também se utilize dele. Mas quando eles criaram o movimento, eles disseram, bem, nós estamos querendo cultuar as tradições gaúchas, mas nós não conhecíamos, eles não conheciam as tradições gaúchas. Então eles foram pesquisar. Eles saíram pesquisando pelo Rio Grande afora e encontrando pedaços de coisas, e depois eles reuniam esses pedaços. E às vezes havia falhas entre um pedaço e outro, e eles criavam algo para fazer essa união. Eu confesso que o Lessa que me atrai, e aí por uma questão muito mais minha do que propriamente pela questão da obra do Lessa, que vai da literatura, a poesia, a ensaio sociológico, enfim, o livro o Nativismo, um fenômeno social gaúcho, é um livro ainda que me parece lapidar para quem quiser conversar um pouco, conhecer um pouco de como tudo isso foi concebido, construído e tal, a partir de... O Lessa, mesmo que resumidamente nesse livro, ele faz um retorno a um passado que é um tanto imemorial, né? E eu acho que tem uma contribuição que não é maior do que as outras todas, evidentemente, que ele em cada ramo da vida que ele se dedicou, mas que para mim é absolutamente importante, porque eu coloco ele como marco original como cancionista. O Lessa escreve as primeiras canções nesse fenômeno que se cunhou nativismo, né? Os festivais nativistas, as canções nativistas, enfim. Ele compôs uma música, uma das versões da Prenda Minha é composta por ele, literalmente inventada por ele. E a filha dele estava no colégio, ia ter uma apresentação, acho que final de ano, com música, não sei se orquestra da OSPA, etc. E aí eles anunciaram, agora vamos tocar de autor anônimo, Prenda Minha. E a esposa dele, a dona Nilza, achou, bom, vai ver que é uma outra versão. Quando ela viu, era a versão Barbosa Lessa. Ela se levantou e disse, olha, essa versão não é anônimo, é de uma pessoa chamada Barbosa Lessa e eu durmo com ele todas as noites, né? Então foi uma gargalhada geral. O Lessa começa a compor essas canções justamente na gênese daquilo que vai se transformar no movimento tradicionalista e que, de alguma forma, vai desembocar no que se convencionou chamar, a partir dos anos 70, de movimento nativista. E o Lessa, neste livro, do Nativismo, Fenômeno Social Gaúcho, a folhas tantas, ele mesmo diz, juntávamos nós todos lá no Colégio Júlio de Castilhos, isso é final dos anos 40, para resgatar a cultura, enfim, aquilo que a gente tinha vivido como jovens do interior do estado. E nas palavras do Lessa, diz que na hora de cantar canções é que foi o problema, porque fora Prenda Minha e Boi Barroso, não existiam canções para cantar. E o Lessa, a partir disso, ele toma para si, como se uma tarefa, digamos assim, de, bom, não existem canções, ponto. Vamos fazer, então. Me parece que o Lessa, e é por isso que eu coloco o Lessa como a origem, ou o cancionista original disso tudo, me parece que o primeiro artista, o primeiro criador, o primeiro cancionista que se propõe a compor, a criar praticamente do zero, ou de algumas parcas experiências anteriores, uma estética cancionista que depois pudesse ser reproduzida e que as pessoas se identificassem com isso. Me parece que a primeira pessoa que faz isso com esta intenção e com esta perspectiva e com esta consciência é o Lessa. Quando eu fui me dedicar a estudar um pouco essa questão da canção regional gaúcha, e que eu resumo dessa forma, porque ela é um pouco mais abrangente, depois na hora em que eu vou refletir mais sobre isso, mas para não ficar um título enorme, eu resolvi acomodar em canção regional gaúcha, mas tem um pouquinho mais de inspiração rural e ou folclórica. O que eu acho que esse segmento que se convencionou chamar nativismo
uma terminologia com a qual eu não concordo muito. Eu acho que tudo é uma manifestação. Quando se trata de manifestação artística, são manifestações regionais, né? Eu prefiro dizer que essas manifestações artísticas, elas compõem uma cena do regionalismo. Dentro desse quadro todo, eu acho que o Lessa é a origem, o primeiro cancionista desta canção regional que hoje é consagrada e que consagrou artistas, né, e cujo o movimento dos festivais completou em 2021 50 anos. O ponto de partida, segundo o que eu entendo, o que eu consegui compreender, chama-se Luiz Carlos Barbosa Lessa como cancionista. A convivência maior foi quando ele mudou para Água Grande, que depois que ele mudou para Água Grande, a tia botou o negócio de produtos naturais e eu fui trabalhar com eles. E eu trabalhei 2 anos lá com eles direto e foi assim, bem interessante porque a gente tinha tempo, como a gente morava no sítio, a gente tinha tempo de conversar, né? Então, a hora que a gente conversava assim, ele entendia de tudo, né? Então a gente começava a conversar um assunto e aquele assunto se espichava, né? No galpão lá, conversando de vários assuntos, principalmente da tradição, né? Que sempre foi a paixão dele e eu aprendi também muito com ele, né? Então a gente ficava horas conversando, ajudava ele em algumas coisas, porque ele não gostava muito de sair do sítio também, né? Então, e ele era uma pessoa que fazia tudo na máquina de escrever, porque quando eu vim para cá ele já estava doente, né? Inclusive antes de eu vir para cá, quem acompanhava ele no hospital para fazer as quimio era eu. A tia ia algumas vezes e algumas vezes quem ia era eu para acompanhar ele. E ele fazia o tratamento dele no hospital e não queria ficar em Porto Alegre, ele queria voltar para Camaquã. E assim, uma quimio não é fácil, né? E ele aguentava mais 2 horas e meia de viagem até Camaquã para ir para casa e ficar se recuperando em casa, né? Até meu coração ficou arrepiada, né? Porque ele me ensinou tudo que eu sei de tradição, né? Tudo, as coisas simples, né? Não tinha as coisas super simples, assim, ele ia explicando direitinho, acompanhando, e lê isso aqui, lê aquilo ali, passo a passo, assim, né? Ele foi ensinando. Ele era muito engraçado, assim, a gente estava conversando, daqui a pouco ele soltava uma piadinha, assim, sabe, interessante, e era muito engraçado que ele era doido por doce, né? Então a gente sentava na mesa, se ele visse a sobremesa primeiro, ele perguntava: eu posso começar pela sobremesa? Porque o importante para ele era a sobremesa, não a comida em si, era a sobremesa, né? E o cafezinho do meio da manhã também, né? Eu costumava tomar um cafezinho no meio da manhã, tomar um expressozinho, e a gente chamava, tinha um sino lá na Água Grande, então quando o café estava pronto a gente tocava o sino, ele vinha, tomava um cafezinho e voltava para a biblioteca. O shot pra ser bom tem que ser bem sacudido, pra ser miosse tem-se que dançar num chão batido. O shot pra ser bom. Nós escolhemos nativismo, um fenômeno social gaúcho, como pela primeira vez também escolhemos fazer História do Chimarrão, reeditar, porque são livros muito importantes, livros que marcaram época e que voltarão a marcar, assim como Nativismo, que vai ser distribuído por todo o Rio Grande do Sul, na sua 3ª edição. Eu preciso muito mesmo, agradecer à Secretaria de Estado da Cultura, através do Fundo de Apoio à Cultura e o edital 07/2021 do Patrimônio, que nos deu a possibilidade de reeditar essa obra e fazer esse documentário para falar sobre o Luiz Carlos Barbosa Lessa. Mas o livro escolhido por Nativismo foi porque, muito mais do que explicar o tradicionalismo gaúcho, o fenômeno do nativismo, o fenômeno musical dos anos 70, ele vai muito para trás contando a história. Ele vem lá do Partenon literário, onde em 1868 Apolinário Porto Alegre e jovens já revolucionavam os usos e costumes dessa terra, que buscavam fazer a diferença. E Luiz Carlos Barbosa Lessa foi o cara que fez a diferença no seu tempo. Lessa, quando escreve esse livro, diz que a cada 30 anos
surge um ismo diferente no Rio Grande do Sul. E com certeza, Partenon Literário em 1868. 30 anos depois, João Sesimbra Jacques cria o Grêmio Gaúcho em Porto Alegre e se espalham pelo Rio Grande do Sul a criação de clubes que buscam preservar, fazer a manutenção do camperismo do nosso estado. Talvez ainda não trazer a figura do gaúcho, que não era bem vista na sociedade, mas eles já faziam a diferença. 30 anos depois, Lessa nos conta que o regionalismo literário, tudo aquilo que foi escrito e que o analfabetismo no Rio Grande impedia as pessoas de alcançarem. A falta de comunicação, a pouca tecnologia impedia isso. Só que 30 anos depois, ele estava lá. Luiz Carlos Barbosa Lessa, lá de Paixão Cortes, Ciro Dutra Ferreira, Orlando Jorge de Graça, Cilso Campos, e esses jovens ali de 47 e 48, que revolucionaram a década de 50, buscando as pesquisas das nossas danças, das nossas músicas. Lessa, um especialista que foi revigorar o nosso cancioneiro gaúcho. Diz assim, quem for ler o nativismo, quem ler e estudar o nativismo, vai melhor compreender o tradicionalismo. Então, acho que o mais interessante para mim no Barbosa Lessa são esses dois aspectos. Um, de não separar as nações e de não ver o gaúcho como um ser que é pertencente só ao Rio Grande do Sul, que é um símbolo só do sul do Brasil. E ele não contrapõe o gaúcho a ninguém, né? E não existe uma superioridade do gaúcho também. Esse gaúcho é platino e é um ser transnacional hoje. E o outro aspecto é trazer o homem e a mulher comuns e trazer para o panorama da literatura e da história e do folclore, nos escritos dele também, o reconhecimento da construção de um Rio Grande do Sul e de um gaúcho que é múltiplo, que é mestiço, que é originário dessa diversidade, né, que enriquece muito, eu acho, o olhar. A essência que ele, de alguma forma, tocou e apresenta para nós, e por isso os seus livros, especialmente esse que eu citei, o Nativismo, são essenciais, são fundamentais, são de leitura obrigatória para toda pessoa que gosta do Rio Grande do Sul, são certos valores, esses valores que nos definem, né, ou que de alguma forma definem uma parcela considerável do Rio Grande do Sul. E ele de fato era isso, ele era uma mente assim, muito criativa, né? Recentemente, conversando com um professor de literatura da URGS, né, eu me dei conta, olha, eu acho que Barbosa Lessa é uma das últimas grandes mentalidades modernistas do Brasil, né, que ele tem uma perspectiva muito próxima da geração modernista da década de 20, 30, quando olha para o passado e olha para a tradição. Esta compreensão dinâmica, dialética do processo, eu acho que é a grande contribuição que o Barbosa Lessa tem. Ainda há tempo de eu poder abraçar tantos amigos, porque o Rio Grande do Sul é algo formidável mesmo. Eu tenho morado em outros lugares, tenho estado em outras paisagens, mas aqui tudo é bonito, tudo tem mais força. Tem algo que faz parte do tradicionalismo e eu acho sensacional.